Bom dia, vou falar dos principais conceitos que estão por trás de sensores resistivos, capacitivos e indutivos. Com relação aos resistivos, um deles que eu vou entrar mais a fundo são os extensômetros, e além desses três a gente vai tratar dos tipos de conexão, que é a neutra, positiva, neutra ou positiva, neutra, positiva. Sobre os sensores resistivos, dá para dizer que são 90% dos sensores que a gente tem no mercado. A resistência dela varia com a grandeza a ser medida, a resistência elétrica, e a resistividade do metal é a propriedade que está por trás disso. E com relação à resistividade, a resistência elétrica ela refere-se a um elemento e não a um determinado material. Isso aqui é um exemplo de um potenciômetro. A gente tem uma determinada resistência e ela vai ser mensurada por esses terminais A e B, e você pode notar que aqui a gente só está vendo parte da resistência e não toda a resistência. Então RAB vai ser proporcional ao valor dessa resistência. Se o valor de x de t for o máximo aqui, a gente vai ver que RAB vai ser igual a EX. Quando isso aqui chegar no menor valor de x de t, a gente vai ter um valor zero da RAB. E é assim que a gente consegue, com um sensor potenciométrico resistivo, mensurar uma determinada distância. Então, o que a gente tem um elemento resistivo, cuja resistência elétrica varia com a posição do cursor, e eles são úteis para medir posição e fabricados de forma que a resistência elétrica entre os dois dos seus terminais varie com a posição do seu cursor. A geometria pode ser tanto linear quanto circular. A gente tem um exemplo aqui do potenciômetro linear, outro potenciômetro rotativo. Os potenciômetros podem ser de carvão ou de fio. Os potenciômetros de carvão são menos estáveis no que diz respeito à temperatura, tem muito ruído térmico, são mais não lineares, mas têm resolução infinita, comparado aos potenciômetros a fio, que tem resolução limitada pelo espaçamento entre as duas espiras adjacentes. Aqui eu tenho um exemplo de um potenciômetro de carvão. Dá para ver que tem carvão depositado ao longo de todo o sistema. O cursor ele vai estar linkando esta parte de carvão com esse eletrodo central. Então eu vou alimentar positivamente de um lado, negativamente do outro, e aqui vai estar o cursor, e o cursor vai mensurar um determinado ângulo pela resistência que está correspondente a ele. E aqui é um potenciômetro de fio. Dá para ver que tem várias espiras dentro dele. O cursor está aqui novamente, e o terminal central diz respeito ao cursor. Os extensômetros, por sua vez, a gente já viu na primeira aula, conhecidos também como string gauges, eles variam a resistência com a deformação que eles sofrem. Tem uma direção que é preponderante. Para a gente medir em várias direções, a gente pode colocar vários ao mesmo tempo ou produzir extensômetros nessas angulações. O princípio de funcionamento ele é descrito por uma equação que evidencia que a resistência de um elemento depende também de seus aspectos geométricos, como comprimento e área de seção transversal. E aí, dependendo de onde ele foi posicionado, a gente consegue maximizar a variação de resistência com a deformação. Se vocês lembrarem as aulas de resistência dos materiais, quando apresenta-se para você círculo de Mohr, você vê que tem uma direção em que a tensão compressão é máxima, tem uma direção que o cisalhamento é máximo. E conhecendo essas direções, a gente consegue posicionar corretamente o extensômetro. Se a gente não conhece, extensômetros que têm 90 graus entre si vão poder nos apontar as diversas compressões e trações, e assim a gente consegue traçar o círculo de Mohr e descobrir a direção onde a gente tem maior cisalhamento, maior tração e compressão. Aqui a gente tem o exemplo do extensômetro. Quando ele sofre uma deformação epsilon, o comprimento ele varia de L para L mais ΔL, e a área diminui de A menos ΔA. Epsilon, a deformação é ΔL sobre L.
A variação da resistência vai ser um coeficiente de resistividade vezes ΔL sobre ΔA. E o ganho do sistema vai ser ΔR sobre R dividido pela deformação. Então, na direção longitudinal a gente vai ter ΔLA e na direção transversal o strain gauge vai ser insensível. As variações são muito pequenas, tipicamente são menores que 1 e em geral corresponde a variações inferiores a 4% do valor da resistência. E é importante observar que eles são fixados permanentemente em estruturas chamadas células de carga. E mais importante que o extensômetro é o projeto da célula de carga. A gente não vai falar de projeto de célula de carga. Aqui a gente tem uma ponte de Wheatstone com 4 extensômetros, é uma ponte completa. A gente já viu essas relações na primeira aula, mas recordando, a tensão entre esses dois pontos vai ser igual a R1 vezes R3 menos R2 vezes R4 dividido por R1 mais R4 vezes R2 mais R3, multiplicado pela tensão de alimentação. Se todos tiverem variações ΔRI numa ponte balanceada, a variação de tensão dessa ponte sobre a tensão de alimentação é 1 sobre 4 vezes o valor da resistência dos strain gauges, se a resistência for toda igual, vezes a soma da variação de ΔR1 e ΔR2 menos a variação de ΔR2 e ΔR4. Repetindo, ΔR1 mais ΔR3 menos ΔR2 menos ΔR4. Porque a ponte de Wheatstone trabalha dessa forma. Se esses dois trabalham em compressão e esses dois em tração, o que era negativo passa a ser positivo. E aí, como a variação da resistência sobre a resistência é no máximo 4%, o ΔV é muito pequeno e a voltagem da saída da ponte tem que ser amplificada. A gente pode projetar uma célula de carga para medir força uniaxial desta forma, colocando 4 strain gauges, 1 e 3 na direção da força, 2 e 4 na direção ortogonal à força. E a gente vai chegar nessa relação de sensibilidade, em que a variação da voltagem sobre a força vai ser igual ao ganho, que é ΔR sobre R, sobre εL, vezes 1 mais coeficiente de Poisson, vezes EI sobre 2AE. Este E de baixo é o módulo de Young. Isso vai dar em volt por Newton. Aqui eu mostro para vocês que se a gente acrescentar mais duas forças F de X e F de Y, olhando a parte, colocando uma reta no centro dessa barra, a gente vê que F de Y vai tracionar o lado de 1 e 2 e vai comprimir o lado 2 e 3, e aí o que vai acontecer é que o sistema vai ser insensível a F de Y, porém F de X, quando for aplicado, ele vai comprimir todo o sistema, então ele não vai ser insensível a direção X, de força na direção X. E o resultado vai ter um acréscimo de menos a deformação em F de X. Para resolver esse problema e medir só as forças em Z, a gente tem que acrescentar. Notem que o F de X mudou de sentido na parte posterior da célula de carga, mais 4 extensômetros, e aqui eu vou mensurar a tração de F de X, e quando eu colocar os 8 trabalhando juntos, a gente vai ter um resultado ΔV sobre I maior, 4 vezes maior do que no caso se eu tivesse só 4 extensômetros. Tá? Então a sensibilidade, ela é dobrada em 4 vezes, ela é dobrada, e sem efeito de Fx e Fy. No caso, se eu quiser mensurar as forças nas 3 direções, esse aqui é um modelo que mensura as forças. Essas em azul estão medindo F de X, justamente porque essas vão ser comprimidas, essas vão ser tracionadas. Essas em branco vão medir F de Y no engaste, essas aqui vão ser comprimidas, essas tracionadas, e essas em vermelho vão mensurar F de Z, não vão ser insensíveis a Fx e Fy, porque eles vão estar na ponta do sistema, mas eles vão sofrer a deformação em Z causada por força de Z. Aqui está mostrando
toda a parte matemática e mostrando como as forças se anulam nas diversas direções. A temperatura é uma entrada espúria no extensômetro, só que dá para desenvolver dispositivos que explorem a dependência entre a resistência e a temperatura. A gente pode ter casos em que a resistência aumente com a temperatura. Nesse caso, a gente tem dispositivos tipo PTC, na sua grande maioria são sensores de temperatura. Por outro lado, para semicondutores, o que acontece é que a resistência elétrica diminui com o aumento da temperatura. Aqui eu estou mostrando como é que se monta. A gente coloca com fita celofane o string gauge, depois prepara para colagem, aplica a fita com peça de cola e depois de tirar o celofane a gente coloca os cabeamentos elétricos. Aqui eu tenho exemplos de células de carga. Esse em formato S é típico para que a gente possa mensurar forças de cisalhamento, e os string gauges ficam nessas partes mais finas. Da mesma forma, essa célula aqui de tração, os string gauges ficam nessa parte mais fina do sistema, e essa parte mais fina é que define qual é a força máxima dessa célula de carga. A gente também pode trabalhar com compressão. Como é que são os sensores capacitivos? Eles trabalham de forma que a capacitância varia com a grandeza a ser medida. A gente pode mensurar muita coisa com o sensor capacitivo, desde posição, posicionamento, nível de fluido e até vazão. A capacitância elétrica é a propriedade de determinado dispositivo de uma configuração de materiais armazenarem carga elétrica a um dado nível de potencial elétrico. Aqui eu estou mostrando um sensor capacitivo. Ele vai ter a face sensora capacitiva, um circuito LC, um detector de sinal e um amplificador de chaveamento. Qualquer material, ao se aproximar dessa face, cria uma capacitância, e aumentando o valor dessa capacitância no circuito LC, ele comuta o sinal de saída e faz com que o sistema feche. Ele gera um campo eletrostático criado por um oscilador controlado por um capacitor, e detectando mudanças nesse campo causadas por o alvo que se aproxima, ele dispara e aciona a saída. A gente pode ter tantos sensores liga-desliga, que também podem ser controladores, como também sensores analógicos. As partes internas consistem em uma ponta capacitiva, um oscilador, um retificador de sinal, um circuito de filtragem e um circuito de saída. Aqui eu estou mostrando a capacitância de chapas planas, tem um coeficiente epsilon vezes a área sobre x. Notem que se eu variar essa área aqui, a capacitância vai aumentar de forma direta. Como é que eu posso variar essa área? Essa placa ela pode deslizar nesse sentido aqui que eu estou mostrando com o mouse. E aí a área vai variar. E variando a área do sistema, eu consigo variar a capacitância de forma direta e linear. Variando a distância x, ela varia de forma 1 sobre x, é uma questão não linear. E outra forma é alterando o dielétrico, que vai alterar esse coeficiente epsilon aqui. Ou, por exemplo, imerso a um líquido, ou um líquido e ar aqui entre eles. À medida que o líquido aumenta ou abaixa, o dielétrico médio vai variar e eu vou conseguir variar a capacitância. Da mesma forma, eu posso fazer um sensor capacitivo cilíndrico. Note que à medida que essa haste interna entra, quanto maior for esse L, maior vai ser a capacitância de forma linear. Tá? E K1 vai ser πB. Essa distância é o raio externo do cilindro externo, menos T, que é a distância entre os cilindros, mais A, que é o raio interno. Aqui eu também posso variar o dielétrico, e aí a gente pode ter dois cilindros fixos e o nível de combustível, por exemplo, subindo. Ele vai variar a capacitância. A maioria dos sensores de nível
aeronáuticos são capacitivos e trabalham dessa forma. Eu não preciso de boia, não tem alimento que se movimenta, então eles são mais robustos. Aqui eu tenho um exemplo de um sensor capacitivo com duas hastes. Essa bomba joga água para cima e a variação da capacitância por causa da variação do dielétrico, a gente sabe que ela é linear, vai dizer em que altura está esse líquido, e esse capacitor liga e desliga a bomba de baixo quando chegar na altura desejada. É importante salientar que a temperatura afeta a resistência elétrica muito mais do que a capacitância, e sensores capacitivos geralmente têm que ser blindados para não sofrer esse efeito do campo elétrico externo dos dispositivos. Por outro lado, eles não produzem campo elétrico intenso e não interferem em outros componentes do circuito próximo. Os sensores indutivos são bem parecidos com os sensores capacitivos, se você dá uma olhada aqui. A gente tem uma face sensora, um circuito LC, que na verdade é uma bobina, que vai gerar um campo eletromagnético, uma detecção de sinal e um amplificador de chaveamento. Quando o material metálico se aproxima dessa face sensora, varia o campo eletromagnético, induzindo corrente nessa bobina e disparando a detecção de sinal. Então ela é uma propriedade de determinada configuração, como por exemplo uma bobina produz um campo magnético quando percorrido por uma corrente. Ela faz parte do circuito oscilador que gera um sinal de tensão senoidal. Quando um objeto metálico, ele tem que ser metálico, o capacitivo não, pode ser qualquer material, mas o indutivo tem que ser metálico, penetra no campo, tem perda de energia por corrente de fuga no objeto e resulta uma amplitude de oscilação menor, e o circuito detector dispara e aciona o sistema. Aqui tem um acionador metálico, um campo eletromagnético, a face sensor e a bobina. Dá para ver que aqui a gente tem um campo muito mais contido e aqui um campo muito mais amplo. O sensor pode ser blindado, e a gente vê que as linhas de campo são mais centradas ou não blindado, são mais dispersos. E dependendo do material que se aproxime, eu tenho um fator que vai estimular mais ou menos a indutância. Quando o fluxo é totalmente produzido pela indutância, e a corrente que circula por ele fala-se em autoindutância, indutância própria ou simplesmente indutância. Uma maneira de aumentar a indutância de um condutor é alterar a sua geometria, então tem muita pesquisa nessa área. Quando tem interação entre indutores, a indutância mútua tem que ser levada em conta, e os eixos longitudinais dos núcleos, se eles estiverem em posição ortogonal um em relação ao outro, a indutância mútua é mínima, que pode ser desprezada. Como é que esses sensores, principalmente capacitivos e indutivos, se conectam? A gente tem 3 ou 4 cabos, e a ligação deles é ou PNP ou NPN. Então, ou eu vou alimentar o sensor com 24 volts e com o terra, e eu vou ter um sinal que vai ligar ou desligar um relé, ou eu alimento o relé, alimento o sensor vai ser o terra do sistema, por isso o NPN. Eu tenho 2 nêutros e um positivo, aqui eu tenho um positivo e 2 nêutros. Aqui mostra que se eu só tenho 2 cabeamentos, normalmente é normal fechado ou normal aberto. Se eu tenho 3 cabos, um alimenta, outro é o terra, e eu tenho um sinal que pode estar já energizado, ou um sinal que vai aterrar o sistema. Tá? Quando tem 4 cabos, um normalmente é aberto e outro normalmente fechado. Preto normalmente aberto, branco normalmente fechado. A gente vê isso mais a fundo na aula de automação industrial.